o Livro dos Espíritos, 335 a 339, que abrange o tema Prelúdios do Retorno. Mas como todo estudo do Livro dos Espíritos, nós gostamos sempre de começarmos com uma pergunta que não está no Livro dos Espíritos. Achamos bem interessante essa questão, porque ela leva a uma reflexão fundamental, que é a de saber por que estamos aqui, ou qual a necessidade, ou por que é importante estudarmos o Livro dos Espíritos. Existem muitos porquês para nós estudarmos o Livro dos Espíritos. E, naturalmente, facilmente qualquer um responderá que é para conhecer a doutrina dos Espíritos, que é mais do que natural. Entretanto, cada um de nós precisa entender pelo menos alguns desses porquês para entendermos a razão e a necessidade desse estudo. Porque simplesmente o Livro dos Espíritos não é um livro qualquer como outro livro que existe da própria doutrina. Podemos dizer que ele é a pedra angular, é onde tudo começou, ou a porta por onde tudo começou a chegar a nós. E sem um entendimento apropriado, adequado, a respeito do que nos diz o Livro dos Espíritos, certamente o entendimento da doutrina ficará meio que capenga, meio que faltando o entendimento adequado. Podemos dizer que o Livro dos Espíritos é uma semente que precisamos, na medida das possibilidades e do alcance de cada um, desenvolvê-la, ampliá-la, regá-la, germinar nas nossas consciências para podermos entender o caráter evolucionista que a doutrina nos guarda. Porque a doutrina dos Espíritos é uma religião diferente das tradicionais. Ela não espera que nós sigamos determinadas regras ou determinadas situações para participarmos ou existenciarmos a religião espírita. Ela necessita que nós a entendamos. Aliás, os Espíritos já nos dizem muito claramente que antes de sermos espíritas, é fundamental que nós possamos entender o porquê de sermos espíritas. Sem entendermos, sem sabermos cada um o porquê de ser espírita, ou o que significa ser espírita, estaremos dando o primeiro passo para se distanciar da realidade que a doutrina dos Espíritos nos traz. Como disse, há muitos porquês para que a gente possa começar a entender o Livro dos Espíritos. Simplesmente porque podemos dizer também, sem medo de errar, que os conhecimentos de valores espirituais serão os nossos únicos bens que levaremos dessa existência. E sem um entendimento apropriado do que nos diz os Espíritos, através da codificação, dificilmente vamos alcançar a essa verdade. Não podemos deixar de aproveitar a palavra do próprio codificador nesse sentido, a respeito da necessidade do estudo do Livro dos Espíritos, quando ele nos fala a respeito do verdadeiro espírita. Kardec nos diz que o verdadeiro espírita não é o que crê nas comunicações, mas o que procura aproveitar os ensinamentos dos espíritos. Ora, como aproveitar adequadamente, solidamente, os ensinamentos dos Espíritos sem começar a estudar o Livro dos Espíritos? Como muitos fazem, sequer leem a introdução do Livro dos Espíritos. Entendendo o pensamento de Kardec, e aí sim, verdadeiramente, o pensamento kardeciano é que nos dará a condição de entender que a doutrina dos Espíritos não é kardecista, que a doutrina dos Espíritos é dos Espíritos. O próprio Kardec diz na sua introdução de uma forma muito contundente e objetiva: nenhum mérito tem ele sobre as ideias que lá estão escritas. Não podemos dizer, então, que a doutrina é kardecista, ou é kardeciana, ou qualquer outra coisa que valha, mas sim a doutrina dos Espíritos. É isso que nós precisamos compreender. Não existe kardecismo.
kardecismo que existe é o pensamento de Kardec, que está registrado no Livro dos Espíritos, que é distinto da mensagem dos Espíritos. E nós precisamos compreender essa verdade para alcançarmos o entendimento apropriado do que nos traz o Livro dos Espíritos. Nos diz Kardec, ainda continuando com esse pensamento, em nada adianta crer se sua crença não faz dar sequer um passo na senda do progresso e não o torna melhor para o próximo. E é isso que nos propõe a doutrina, nos tornarmos não pessoas ou criaturas diferentes ou mais capazes, mas pessoas melhores do que somos a cada dia. E sem entender adequadamente essa verdade, dificilmente vamos alcançar as verdades que os Espíritos nos trazem. E esse raciocínio está lá na obra O Espiritismo, na sua expressão mais simples, para quem desejasse aprofundar nesse entendimento. E poderíamos aqui citar N porquês, inúmeras razões, por que estudar o Livro dos Espíritos. Mas como temos que estudar o Livro dos Espíritos, vamos começar iniciando pela questão de número 335, que é a que ficou para o nosso estudo inicial. Kardec perguntou aos espíritos: cabe ao espírito a escolha do corpo em que encarne, ou somente a do gênero de vida que lhe sirva de prova? Ou seja, Kardec perguntou à espiritualidade superior se podemos, antes de reencarnar, escolher para poder reencarnar, ou se somente podemos escolher o tipo de vida que vamos ter. E a espiritualidade não respondeu. Pode também escolher o corpo, porquanto as imperfeições que este apresente ainda serão para o espírito provas que lhes auxiliarão no progresso, se vencer os obstáculos que lhes oponham. Ou seja, os espíritos nos dizem objetivamente que até podemos escolher, vai depender da nossa condição evolutiva, do nosso entendimento, da nossa compreensão, do nosso alcance nessa condição do que representa ser a vida. Mas que até a escolha desse corpo vai servir para o estilo ou maneira de que a criatura vai viver ou existenciar determinada encarnação. E eles continuam nos dizendo: nem sempre, porém, lhe é permitida a escolha do seu invólucro corpóreo, mas simplesmente a faculdade de pedir que ele seja tal ou qual. Ou seja, de uma maneira bem sutil, os espíritos nos dizem: meu filho, vocês até podem pedir, mas quem vai decidir isso não é você. De uma forma bem sutil, bem gentil, eles nos dizem. Nem sempre, não é? Porém, a escolha definitiva pertence ao Senhor da vida. E para que a gente possa ainda continuar nesse entendimento, nós gostaríamos de entrar no comentário do Espírito Miramês, que lá na obra Filosofia Espírita comentou todo o Livro dos Espíritos, já que é uma questão bem mais profunda o entendimento da realidade espiritual. E nós ainda estamos de uma forma bem superficial, tentando alcançar essa realidade. Nós entendemos que nada mais apropriado do que a palavra de um espírito mais esclarecido, para que a gente possa entender melhor a essa realidade. E Miramês, a respeito da questão 335, começou nos dizendo o seguinte: nem sempre é permitido ao espírito reencarnante escolher o seu corpo. Exatamente aquilo que nós dissemos. Por haver particularidades que o espírito não deve saber diante da sua evolução espiritual. Ou seja, da mesma maneira que Jesus disse: bem-aventurado aqueles que se portam qual crianças, usando a figura da alma ou do estado de alma que a criatura humana
naquele momento, habita, bem abordado pelo nosso irmão que fez o exórdio, Miramês nos diz que nós simplesmente não temos sequer a condição de entender ou de lembrar a realidade da nossa existência. Por isso, simplesmente não podemos escolher nem sequer o corpo, que a nós não nos pertence, que muitos acham que são donos de si, e também sequer o gênero de vida. Somos donos apenas de uma realidade, da nossa pretensão de querermos ser, de alcançarmos tal ou qual condição de sermos donos de uma existência que é passageira. E aí eu questiono, como posso ser dono de algo que é passageiro? Então não somos donos dos nossos corpos, não somos donos da nossa vida. Somos donos, sim, de uma oportunidade que, se bem aproveitada, nos proporcionará oportunidades de crescer e de evoluir. Mas continuemos com Miramês para tentar aprofundar esse entendimento. Cabe aos benfeitores espirituais examinar o que a alma suporta, saber para que ela não venha a recuar diante da escolha. Ou seja, nós temos no mundo espiritual, semelhantes aqui na vida que nos encontramos encarnados, seres que funcionam semelhante a pais. Os pais nos recebem ao chegarmos nesse mundo, nos cuidam na medida de suas possibilidades, nos educam e nos mostram o caminho. Na espiritualidade é coisa bem semelhante, só que não se limita à realidade espiritual. Eles tomam conta da nossa existência, sobretudo no mundo material. E nós temos deles a todos os instantes inspirações, orientações, sugestões, conduções para as nossas vidas. O fato é que nós nem sempre os damos os nossos ouvidos, porque estamos voltados essencialmente para a realidade material. E muitas das vezes, sem sequer ter noção do que seja o mundo espiritual, sequer aceitamos ou entendemos essa realidade. E muitos perguntam, mas se não quer dizer que o protetor, o anjo de guarda, nunca nos abandona? Abandonam sim, quando nós não os damos mais ouvidos. Mas assim que nós nos voltamos para eles retornam para nós. Mas são eles que nos conduzem, que nos orientam e que, melhor do que nós, conhecem a nós mesmos, as nossas necessidades, as nossas fraquezas, as nossas possibilidades, as nossas condições de realização, o nosso alcance, até onde podemos ir ou não, até onde podemos desistir ou não, até onde podemos suportar ou não. Então, assim, nós somos verdadeiras crianças espirituais. Estamos vivendo a infância da espiritualidade. Essa é a realidade. Estamos num estado infantil de entendimento e de despertar, buscando alcançar o que seja a vida. Qual vida? A vida real. E qual é a vida real? Só há uma, porque o resto tudo mais é passageiro. A vida espiritual. Essa que ainda não entendemos, essa que ainda não alcançamos, que demoramos a compreender, porque estamos essencialmente tocados por aquilo que é tangível, por aquilo que é compreensível segundo os nossos limites. Não é assim? E aí a maior prova disso estão os homens de ciência, querendo explicar a matéria sempre pela matéria. Como é que você vai explicar a matéria pela matéria, se a matéria é consequência? Ela não é fato gerador de nada. E agora? Não vai conseguir. Só vai encontrar porquês e mais porquês. Isso aí é outra palestra que daria para a gente passar 6 meses aqui só conversando sobre isso. Mas Miramês continua. Há uma variedade de posicionamentos
nos momentos decisivos de passar pela porta estreita que chamamos de reencarnação. Jesus, quando falou de porta estreita, falou de reencarnação, falou de vida material, e nós demoramos a compreender isso. Mas é outra reflexão filosófica que não dá para a gente abordar aqui, porque senão a gente não aborda nem a metade do que tem para dizer. A ideação do corpo, continua Miramês, foi feita para a plena harmonia, trabalhar na perfeita saúde, mesmo que seja por um século de existência. Vocês estão entendendo o que Miramês está dizendo? Mesmo que seja por um século de existência. Quando alguém chega aos 100 anos, nós já achamos um verdadeiro milagre, é ou não é? Quando a gente para refletir que nós viemos preparados pelo menos para viver 100 anos. É uma realidade isso? Vamos ver o que Miramês continua nos dizendo. No entanto, como ele é um instrumento da alma em prova, e essa não pode manter a plena harmonia na mente devido à sua inferioridade, o corpo de carne recebe pelos pensamentos cargas e mais cargas de vibrações pesadas de um magnetismo inferior, capaz de tornar lerdas as vibrações celulares e fazer as células entrarem em decadência, de modo a facilitar, mesmo como a defesa natural do soma físico, a ação dos agentes que desequilibram a estabilidade de todos os órgãos. Ou seja, Miramês quer nos dizer o seguinte, que a gente está preparado até para viver 100 anos. Mas devido à nossa inferioridade mental, à nossa inferioridade de alcance, de realidade existencial, de possibilidades de realizações, de propósitos, de pensamentos, de sentimentos, de ideias, de busca, de realizações e de tudo mais que você faz na sua própria vida, você torna-se vítima de você mesmo e você nós tiramos de nós mesmos as nossas possibilidades. E por uma condição que parece bem simples, o nosso pensamento. E aqui nós poderíamos falar mais meia hora só nesse comentário a respeito da questão 335, mas o tempo urge, não temos condições. Por isso, deixamos a sugestão aos irmãos que leiam, que busquem filosofia espírita na internet, é de graça, não paga um tostão. Só o trabalho de ler e de querer aprender é o que vai custar. O comentário de Miramês, que é simplesmente maravilhoso. Ok? Então, vamos passar o comentário de Miramês dessa questão para que a gente possa abordar os outros e entrarmos na questão 336. Na questão 336 do Livro dos Espíritos, Kardec questionou a espiritualidade. Poderia dar-se não haver espírito que aceitasse encarnar numa criança que houvesse de nascer? Seria possível isso? Eu acho que Kardec aí jogou uma pegadinha para a espiritualidade. Que não cabe essa pergunta. Ele está trocando efeito com causa. A criança é o efeito, não é a causa. É a causa para o nosso entendimento quando não temos conhecimento da espiritualidade. Compreenderam isso? Mas a espiritualidade é muito gentil e paciente. E eles responderam com todo amor. Deus a isso proveria. Quando uma criança tem que nascer vital, está predestinada sempre a ter uma alma. Nada se cria sem que a criação presida um desígnio. Ou seja, gentilmente, a espiritualidade nos diz claramente, olha, meu irmão, a criança só vem porque tem um princípio vital antes para chegar para ele. Em outras palavras. Mas aí, entrando em Miramês, podemos ter a oportunidade de aprofundar um pouco mais nesse entendimento. Kardec nos diz, a formação de uma criança no campo uterino é um milagre da natureza. É prova de existência de Deus e da sua corte angelical nos imensuráveis mundos que povoam a criação. O corpo, no seio da mãe, não pode se formar por ele mesmo, sem antes existir uma causa, que é a escolha do Espírito ou dos benfeitores da eternidade. Miramês disse exatamente aquilo que a gente comentou de forma engraçada inicialmente. A criança é efeito, uma causa.
O espírito é a causa de tudo que existe. O mundo material é efeito. Nada existe no mundo material que é transitório, que antes não foi pensado, idealizado, experimentado, produzido, vivido, criado, concebido no mundo espiritual. É isso que é difícil para nós alcançar, o entendimento pleno dessa realidade. Quando uma criança vai nascendo deficiente, o espírito já sabe. Desculpa, eu não entendi. Quando uma criança nasce paraplégica, deficiente, o espírito que vai retratar, ele sabe. Olha, meu irmão, isso aqui está previsto a gente comentar isso, mas posso lhe adiantar que depende da condição do espírito. Às vezes pode ser uma condição compulsória. Um espírito que cometeu alguns erros para resgatar bem uma condição deficiente. Mas há também missionários, como o próprio livro dos Espíritos nos diz, que pedem para vir em tal ou qual condição. Certo? Então depende da condição do espírito. Certo? Nada assim. Tudo é o espírito que comanda sob a direção de Deus e seus agentes de luz mais ligados a ele. Vocês desculpem, eu estou correndo um pouquinho por conta do tempo. A gente tem 4 perguntas ainda para comentar. O corpo em formação obedece à formação perispiritual, por ser uma força poderosa movida por uma inteligência, que é a alma. Nada acontece por acaso quando ocorre o aborto espontâneo. E mesmo o provocado é o espírito passando por provas ou resgatando dívidas do passado. Ou seja, as nossas insatisfações, incompreensões, dúvidas, receios, são particularidades da nossa condição evolutiva que ainda é muito modesta, muito pequena, mas nada acontece sem uma razão, sem um porquê. Então, aquele ditadozinho popular que muita gente acha medíocre, que diz que não cai uma folha seca no chão se não for da vontade de Deus, é a mais pura expressão da verdade. A folha seca cai no chão por leis divinas muito bem definidas e delineadas. Nada acontece por acaso. O acaso é só a falta de compreensão e de entendimento nosso da existência da realidade material como consequência e espiritual como princípio. Por isso é tão importante ler e se aprofundar sobre o livro dos Espíritos. E continua mesmo dizendo: tudo que passamos constitui sempre processo de despertar espiritual até chegarmos àquele estado que todos almejamos, mesmo na inconsciência, a tranquilidade imperturbável da consciência. Inconsciência ou consciência? E por que a inconsciência? A tranquilidade imperturbável da consciência. Mesmo que você não tenha consciência, a sua consciência está a caminho. É isso que ele está querendo dizer. Então não adianta. Existe uma realidade, existe sempre um porquê para as nossas dúvidas, para as nossas buscas, para as nossas demandas. Podemos até não alcançar, não aceitar, não compreender, não nos dispormos, mas nada acontece por acaso. O difícil é aceitar e viver, porque só dói na pele de quem está sofrendo. Não é assim? Mas essa é a realidade. E é aí onde está a parte do conforto, ou uma das partes do conforto que a doutrina nos traz. Se é Deus, nosso Pai, que preside todos os acontecimentos na criação, é ou não é? Desde o nascimento da mônada, que é a expressão mais simples do ser existencial, até a sua corte angélica, ou seja, até se tornar anjo, tudo, nada acontece por acaso. Tudo é uma razão de nos levar ao entendimento e ao alcance dessa realidade. E como o tempo ainda não nos permite aprofundarmos toda a questão 336, deixamos a leitura para aqueles que assim o desejarem fazer e buscarem Filosofia Espírita de Miramês, psicografia de João Nunes Maia. É de graça, tá certo? É só buscar na internet.
E vamos passar, então, infelizmente não é possível. Observem quanta coisa há para ser dita e para ser comentada. Então a gente viria aqui tranquilamente passar numa única questão para estudar o livro dos Espíritos, como deveríamos estudar. Mas vale o interesse e o ensejo de despertar o entendimento buscando filosofia espírita. E na questão 337, Kardec questionou a espiritualidade. Mais uma vez, me perdoe se eu estiver correndo, mas é para a gente tentar abordar as 5 questões. Pode a união do espírito a determinado corpo ser imposta por Deus? Pode ou não pode? Mas Deus não impõe nada. E o livre-arbítrio? Como é que fica? O espírito não tem condições De discernir. Muito bem. Respondeu a espiritualidade. Certo. Do mesmo modo que as diferentes provas, mormente, quando ainda o espírito não está apto a proceder a uma escolha com conhecimento de causa. É o que a nossa irmã Edima disse em outras palavras. E a espiritualidade continua dizendo, por expiação também pode o espírito ser constrangido a se unir, que é o caso que a irmã perguntou anteriormente, a se unir ao corpo de determinada criança que, pelo seu nascimento e pela posição que vem ocupar no mundo, se lhe torne instrumento de castigo. E que castigo a gente, a rigor, embora não aceite, não alcance a plenitude de entendimento, a gente sabe que filosoficamente não existe. Porque como é que você pode entender castigo algo que vai lhe proporcionar evoluir? Ou seja, tem um prêmio depois. Então, é castigo? Não podemos compreender como um castigo. Mas a gente tem que estar fora do olho do furacão para poder entender e aceitar essa realidade. No olho do furacão a gente não aceita. Você até, essa semana já diz que reencarnação não é só justiça, é misericórdia. Eu acho que é mais misericórdia. Muito bem. Em Miramês, na questão 337, nos comenta com o título Imposição. O espírito, diz Miramês, pode se unir a um corpo por imposição. Entendeu, irmão? Desde quando ele não tenha discernimento para escolha compatível com as suas necessidades. Ou seja, nós temos uma jornada evolutiva. Precisamos e queremos evoluir. Na espiritualidade, o que acontece? O nosso entendimento e compreensão a respeito do que é vida se amplia, se torna mais compreensível a nossa existência, o entendimento da eternidade, o propósito pelo qual e para o qual nós fomos criados. Aqui não. Aqui a gente tem um discernimento muito mal de podermos exercitar porque nos seja possível aprender enquanto encarnados. É quando a gente está no jardim da infância. É nisso que a gente está no jardim da infância. É brincar, jogar bola, cortar figurinha. Não é isso? Só que quando toca a hora do recreio, que termina a hora do recreio, a gente não quer nem voltar para o jardim da infância. A gente quer continuar na hora do recreio. É mais ou menos o que acontece com a gente. A hora do recreio é muito bom. A gente sempre quer estar nele. Mas é necessário voltarmos ao estudo. Continua Miramês nos dizendo, Deus é a suprema bondade, e quando os seus filhos ainda se encontram crianças, ele sabe guiá-los nas escolhas, quando precisam voltar à terra, se revestindo de novo o corpo físico. Ou seja, de alguma forma, que nós não concebemos, não entendemos, não alcançamos, Deus encontra uma maneira de nos dizer, olha, meu filho, você vai só voltar para a terra em tal condição que parece ser sofrível, mas isso lhe possibilitará a compreensão e o alcance evolutivo para uma vida melhor e para uma vida maior. Por isso, quando se tem um câncer, ou se tem um diagnóstico de um câncer, é muito triste, é terrível, porque você só vê a morte na frente. Difícil é aceitar que o diagnóstico de um câncer é o filtro. É o filtro que o seu corpo precisa experimentar, existenciar, conviver, aprender, para que seu espírito se melhore, se eduque. No corpo de carne, dificilmente a gente alcança essa realidade.
Mas é isso que a doutrina nos propõe e nos ensina. E continua Miramês: é natural que o espírito ignorante seja guiado como o cego, que nada enxerga nas suas andanças e precisa de guia. Ou seja, aí Miramês nos compara a verdadeiros cegos em relação à vida espiritual. E é isso que nós somos. Está aí a doutrina rica, maravilhosa, divina. Nenhuma outra filosofia humana foi capaz de trazer tanta informação a respeito da espiritualidade que a doutrina dos Espíritos nos trazem. E mais ainda, não só a codificação, os 500 e tantos livros que Chico Xavier nos trouxe e tantos os outros autores espirituais. E o que é que nós fazemos com isso? Não tenho medo não, podem responder. Hoje não tem mais prateleira para você guardar. Não tem. Ninguém mais guarda livro em prateleira. Biblioteca acabou. Mas está aí os HDs cheios de livros. Eu, pelo menos, tenho uns 1000 livros, tudo em HD. Tenho certeza que nessa encarnação eu não vou lê-los. Porque é uma quantidade tamanha de informação que eu não consigo processar. Na medida do possível, a gente vai lendo um ou outro e absorvendo essa ou qual informação. Mas é aí a espiritualidade batendo a porta. Olha, meu filho, a verdade é essa. Cabe a você querer ir até onde você pode ir. Você só não vai poder dizer que não teve a oportunidade. Essa é a nossa realidade. Seria muito bom a gente comentar mais do Miramês, mas infelizmente o tempo não dá. A gente só tem 25 minutos para falar mais de 2 ou 3 questões. Tá certo? Vamos passar então para a questão 338, onde Kardec perguntou à espiritualidade: se acontecesse que muitos espíritos se apresentassem para tornar determinado corpo destinado a nascer, o que decidiria sobre qual deles pertenceria o corpo? Entenderam a pergunta? Tem aquela criança ali, como se isso fosse assim, mas não é assim que funciona. A gente sabe que a criança já é planejada para determinado espírito. Mas Kardec, como bom pedagogo, querendo, né, jogar uma pegadinha, vamos colocar assim, para a espiritualidade, para ver se tinha fundamento. Porque eu só consigo ver dessa forma. É Kardec querendo ter certeza das informações que estavam recebendo. E a espiritualidade, com toda a paciência do mundo, nos respondeu. Porque é assim que a gente age com as nossas crianças, não é? Então, nós somos as crianças deles. E é assim que eles nos tratam. Entenderam a pergunta, né? Muito bem. E a espiritualidade respondeu: muitos podem pedi-lo, mas, em tal caso, Deus é quem julga qual o mais capaz de desempenhar a missão que a criança se destina. Porém, como já disse, o espírito é designado antes que soe o instante em que haja de unir-se ao corpo. Ou seja, por exemplo, Jesus foi anunciado lá atrás, Isaías e outros profetas, não foi? Então vinha uma criança de nome Jesus. Então não podia ser qualquer um, só podia ser Jesus, o Cristo. Então muitos poderiam até desejar ser o profeta, como também o Consolador prometido, que muitos dizem que é fulano de tal, que é Beltrano de tal, que é o primo de Jesus, que não sei quem, que não sei quem. E Jesus, quando disse, vou mandar-te outro Consolador, do Deus te enviará outro Consolador, não usaria a palavra outro, mas sim a ele. Porque, na verdade, o Consolador prometido é Jesus, ou a doutrina que ele nos trouxe. Mas muitos não aceitam e não entendem que outro é mais um Consolador, porque o primeiro foi ele próprio. E a gente tem essa dificuldade de compreender por quê? Porque não estuda, porque não lê, porque não quer buscar o entendimento que necessitamos a respeito da doutrina dos Espíritos. Mas entenderam que a espiritualidade respondeu? Vejamos o comentário de Kardec. As respostas da espiritualidade são sempre um tanto quanto objetivas, porque eles sabem que há cerca de
180 anos atrás, hoje já temos dificuldade. Há 180 anos atrás, nós não iríamos alcançar determinadas verdades ou até aceitar. Por isso veio Miramês depois e tantos outros. E Miramês comenta a questão 338 do Livro dos Espíritos sob o título O Momento de Tomar o Corpo. Nos diz Miramês: muitos podem pedi-lo, mas em tal caso, Deus é quem julga qual o mais capaz de desempenhar a missão a que a criança se destina. Porém, como já eu disse, o espírito designado antes que soe o instante em que haja de unir-se ao corpo. Ou seja, aquela criança já tem CPF e identidade própria. Não adianta você querer mudar. Lá na espiritualidade. Continua Miramês dizendo: esse final de resposta do benfeitor esclarece tudo, antes que soe o instante de unir-se ao corpo. A alma, bem antes de formar-se do corpo, já se encontra em companhia dos pais e principalmente de sua futura mãe, procurando a força da sintonia. E é no momento de concepção que os primeiros laços são atados, de certa forma, que muitos ignoram. É a beleza da vida da criação. No nosso lar, a gente vê que o espírito, quando ele está uma necessidade, ele recebe a possibilidade de reencarnar, ele se põe próprio no ambiente 2 anos antes da concepção acontecer. Ou seja, deve ser por isso, né, professor? Mas é mais ou menos isso, é exatamente isso. A reencarnação se dá no momento da ligação do espermatozoide com o zigoto, mas a ligação efetiva do espírito com o corpo se dá no nascimento. Só que esse espírito já está há muito tempo, bem muito tempo atrás, junto da seu pai, junto da sua mãe, planejando, trocando ideias, revisando, se perdoando, se ajudando, trabalhando as suas condições energéticas, que não dá nada mais é do que trabalhar os sentimentos e pensamentos e ideias vividos em vidas passadas e os propósitos de uma criação de uma vida nova. É isso que acontece. Então, assim, cada criança que nasce nesse mundo já veio predestinada, querendo ou não, aceitando ou não, compreendendo ou não. Essa é uma realidade. Naturalmente, cada criança tem uma história, tem uma condição, tem uma possibilidade, tem as oportunidades de evoluir, de aprender e de crescer. E daí, via a realizar as possibilidades que tem de vida. Mas vejamos o que é que Miramês continua nos dizendo. Muitas religiões se apressam em pregar que o espírito somente toma o corpo, depois ou no instante em que as crianças vai nascer. Falta a esses irmãos um pouco de discernimento, a não ser no caso de alguns natimortos, aos quais nunca estiveram destinados. Espíritos a reencarnar. A união do espírito ao corpo se dá já durante a formação do feto. Quer dizer, a gente sabe que não é a ligação total, é a aproximação, porque há ligações que vão acontecendo na medida dessa formação do feto. A ligação começa com a ligação óvulo com o zigoto, mas a reencarnação só é plena lá pelos 7 anos de idade. A própria doutrina ensina isso. A gente vai lendo, vai descobrindo, vai percebendo, vai entendendo isso nas leituras que a gente se aprofunda. Na verdade, ele está ligado, mas não em sua plenitude. E continua Miramês me dizendo: é linda a formação da criança no ninho uterino, daquela que se lhe serve de médium da vida física. Quando nasce uma criança, uma festa para o mundo espiritual, assim como quando do seu retorno. As religiões e filosofias do mundo haverão de reformar suas convicções no tocante ao nascimento e morte, buscando na ciência espiritual os conhecimentos nessa arte de vestir corpos quando necessário, para que não venham ignorar a própria vida. Ou seja, nós
Os nossos valores estão sempre concebidos segundo aquilo que a gente pode ver, tocar, perceber, entender, compreender, realizar. Segundo os valores materiais, imaginando que tudo isso é causa, quando na realidade tudo isso nada mais passa do que um efeito. E, sobretudo, vivenciamos e trabalhamos, dormimos e acordamos como se fosse para a eternidade. E a gente sabe que nada disso é eterno. Pelo contrário, tudo é passageiro. Continua Miramês dizendo: além de o corpo já se encontrar escolhido para o que vai renascer, encontram-se em todos os lares espíritos de alta categoria como vigilantes da verdade, protetores do inquilino do céu que está de posse de uma vestimenta de carne. Você deu para entender o que é que a gente é? Inquilino lá do mundo espiritual, porque nem nosso mesmo é o corpo. A gente está aqui de aluguel, é isso que a gente está vivendo. Em outras palavras, é isso que Miramês nos diz. Continua ele nos dizendo: se os futuros pais soubessem o valor do culto do Evangelho, não deixariam de realizar-se costumeiramente, a fim de manter um ambiente de paz, de modo a transmitir essa paz para o que vai nascer em nome de Deus e de Jesus Cristo. Ou seja, aquilo que para muitos é uma atitude piegas, não passa de uma condição de religioso fanático, e que ainda não compreendeu o que é o ato simples do Evangelho no lar, é você trabalhando suas próprias energias, recebendo do alto orientações, inspirações, instruções, benfazejas, vibrações, verdadeiros passos energéticos para dar continuidade à sua existência e à sua melhoria familiar. Não deixariam de fazê-lo, sequer um dia na vida, não uma vez por semana. Mas, como o tempo urge, a gente vai passar agora para a questão 339, que é a última. Kardec perguntou à espiritualidade: no momento de encarnar, o espírito sofre perturbação semelhante à que experimenta ao desencarnar? E aí, qual é o pior? Encarnar ou desencarnar? O que é que vocês acham? Encarnar é pior? Muito maior e, sobretudo, mais longa pela morte. O espírito sai da escravidão. Pelo nascimento, ela entra para ela. Ou seja, essa vida maravilhosa, extraordinária, espetacular, que ninguém quer sair dela. Sabe o que é para espíritos conscientes? Escravidão. Ninguém quer vir para cá, não. Dói muito mais vir para cá do que sair daqui. A gente sofre para sair daqui porque a gente não sabe o que é, o que nos espera lá. A gente fez tanta abobrinha na vida, né, e tem medo da consciência ampliada e do puxão de orelha que a gente vai receber. Por isso a gente tem medo da morte. No mundo de transição, na próxima geração, quem sabe, teremos uma consciência melhor dessa realidade. O nosso entendimento a respeito da espiritualidade vai estar mais próximo das existências possíveis, das consciências que estão aguardando a nossa realidade existencial. E assim concebermos o que é a verdadeira vida. Porque, por enquanto, a gente só sabe que a vida espiritual é melhor. Mas a gente não sabe sequer o que é a vida espiritual. A gente tem uma noção vaga de nosso lar, né? De outros livros que a gente leu, dos romances, das histórias contadas para nós, que são adequadas à nossa condição de entendimento. Mas real, não. Por isso, mesmo espírita, temos medo de desencarnar. Quer dizer, a gente prefere a escravidão. Não é assim? Vamos ver o que Miramês nos diz a respeito dessa questão. Perturbação ao reencarnar. O espírito, ao reencarnar, sofre realmente muito mais do que quando se desprende dos laços físicos. É isso. Reencarnar, vir para a vida material, é você ficar coberto de amarras.
É você diminuir sua consciência, percepção, entendimento e compreensão de uma realidade maior para entender esse mundinho que a gente vive. Com todo respeito, com todo carinho. Mas esse é o mundinho que a gente vive. Muita gente sofrendo, muita gente matando, muita gente explorando outras pessoas, passando fome. Nós, por nossas vezes, recebendo tantas injustiças, que na realidade não são injustiças, mas é o equilíbrio do passado, dos erros do passado, não é? Mas que não podemos traduzir de outra maneira. Mundinho, essa vida que experimentamos. Mas é a nossa realidade existencial. É a nossa condição de evolução que nós encontramos, que esse mundinho nos dá mais do que a gente merece. Já ouvi isso hoje. Melhor do que mereço. Continua Miramês nos dizendo, quando está na carne, ele se encontra preso e sofre as consequências da prisão, a leis que ele deve respeitar. O corpo é uma verdadeira prisão. No entanto, Jesus veio ao mundo para nos ensinar a todos como vivemos felizes, mesmo tomados e envolvidos nos fluidos do complexo filosófico. Imagine o que Jesus sofreu ou pelo que ele passou para reencarnar. Um ser extremamente desenvolvido, esclarecido de luz, tem que vibrar na nossa condição existencial. Jesus não sofreu porque foi morto na cruz, não. Jesus não amargou nenhum arrependimento. Ele experimentou o quanto é pequeno, o quanto é modesto o nosso entendimento de vida. Tanto que disse, perdoa, Pai, pois eles não sabem o que fazem. Essa felicidade depende de cada criatura do seu interesse pelos seus caminhos, e tentando sempre conhecer a verdade. Esse é o nosso destino, essa é a nossa necessidade, compreender e alcançar a verdade. Esse é o nosso propósito. Essa é a nossa realidade existencial que precisamos alcançar. E cada um vai fazer segundo as suas possibilidades, interesses e buscas e alcances. Mas continua Miramês nos dizendo, ao afrouxar os laços da carne, em preparo para sair dela, sofre o mesmo, pois está saindo da prisão do corpo. Não obstante, se não conhecer as leis de Deus, se desconhece o vigiar e orar de Jesus. Ele pode continuar na prisão e por vezes mais dura, porque em espírito, logo que pensamos, já estamos concretizando o pensamento. Deu para entender? Quando a gente está em espírito consciente, a gente pensa e realiza, pensa e acontece. Pensou, já é. E a gente pensa que é semântica de física quântica. E não é, é uma realidade. A física quântica está aí para tentar explicar mais uma vez para aqueles que não acreditam em Deus, aqueles que não acreditam em Jesus, aqueles que não acreditam na vida espiritual, dar notícia da existência de uma vida maior. Mesmo que seja um nome bonito, os espíritos não estão preocupados se a gente vai acreditar ou aceitar, se é física quântica ou se é espiritismo. O que eles querem é que nós aprendamos a verdade, compreendamos a realidade. E aí podemos experimentar uma oportunidade de condição evolutiva melhor. Continua Miramês. A justiça é um estado apolônio. Apolônio é relativa ou pertence ao Apolo, que foi um jovem e belo deus da mitologia grega, que simboliza o equilíbrio, a ordem, a disciplina, a harmonia e o comedimento. A justiça é um estado apolônio no reino do amor. Deus já fez tudo em nosso favor, basta que realizamos a nossa parte. E a gente ainda está para reclamar de Deus. Deus injusto, a vida é madrasta, não é assim? A gente tem tudo, só que o tudo para a gente é pouco. A gente não sabe o que é o tudo. A gente não alcança aquilo que a gente tem. A gente não se conhece.
como a gente pode acreditar em certas coisas? Mas também, qual esforço estamos fazendo para compreender? Os 3, 5, 10, 20 mil livros que estão na internet de graça. A gente vai buscar para ler? Está aí. Filosofia espírita, de graça, há não sei quantos anos. É só ir buscar. Mesmo Deus sendo tudo, operando em tudo, Ele, o Ser Supremo, deseja que façamos algo para que brilhe em nós o poderoso no serviço do bem comum. Jesus nos disse, brilhe a vossa luz. E o que estamos fazendo da nossa luz? Jesus quer dizer que nós usemos das nossas potencialidades, capacidades, oportunidades, condições, discernimentos, inteligência e tudo mais que nos for possível para que brilhe a glória de Deus. Mas o que é que a gente faz? Nem em Deus a gente acredita. E os Espíritos nos ensinam, acrediteis em Deus, mas sabendo do porquê acreditais em Deus. Acrediteis nos nossos propósitos, mas entendendo dos porquês dos nossos intentos. E o que é que nós fazemos isso? Estamos esperando a hora do passe para ver se ele resolve o problema da mandiga que nos incomoda. Não é assim? E ele pode vir aqui, pode ir na minha casa, em qualquer lugar que eu esteja. Basta eu orar com sinceridade, com humildade e com vontade. Jesus sempre estará junto de mim. Mas eu não consigo, porque sou pequeno. Muita paz para todos. Oremos. Deus, Senhor da vida. Senhor das nossas vidas. Aqui estamos, Senhor, dos menores dos teus filhos. Dos mais modestos de entendimento e de compreensão das tuas verdades. Mas confiantes, Senhor, que guarda para cada um de nós a oportunidade de despertar e de compreender a condição de evolução que a todos nós é guardada. Permite, Senhor, aos teus mensageiros de amor tocar nossas mentes, nossos corações, para que em razão e emoção alcancemos um dia as verdades de luz que a todos nós está reservada. E assim, Deus amado, Jesus, amigo maior, agradecidos estamos e suplicamos a permissão para que em vosso nome possamos finalizar os nossos estudos da noite de hoje. Que assim seja.